Olá, seja bem-vindo. Eu sou Adão Eglisson e você está no canal Resultados. Hoje falaremos sobre margem de contribuição. Mas afinal, o que é margem de contribuição? A margem de contribuição é o faturamento de cada produto ou serviço, deduzidos os custos diretamente ligados a ele. É o que sobra para cobrir os custos e despesas fixos da empresa e gerar lucro. Para falar de margem de contribuição, vamos entender a estrutura do faturamento. O faturamento, ou seja, a soma das vendas, dentro dele você tem custos e despesas variáveis, e aí lá você considera matéria-prima, mão de obra de produção, impostos sobre a venda, comissões, taxas de cartões, embalagem, enfim, e etc. Ou tudo aquilo que está diretamente ligado à produção. Do faturamento, quando você deduz os custos e despesas variáveis, aí sim você tem a margem de contribuição. Para além da margem de contribuição, você tem também os custos fixos. Então, a margem de contribuição, na verdade, é o que sobra para que você pague os custos e despesas fixos da empresa. E aí você tem que analisar dentro do seu escopo quais são esses custos fixos, mas em regra geral você tem o aluguel, o material de escritório, o contador, tá? Despesas administrativas gerais, então telefone, etc. Tudo isso são custos fixos, ou seja, são aqueles custos que vão existir independentemente do faturamento da empresa. De uma forma ou de outra, ou seja, vendendo ou não vendendo, estes custos estão colocados e precisam ser honrados, precisam ser pagos. Então, da margem de contribuição, quando você deduz o custo fixo, aí sim você tem o lucro da empresa. Sabendo disso, vamos entender para que serve a margem de contribuição. Pois bem, ela tem dois principais propósitos: análise de mix de produto ou serviço e cálculo do ponto de equilíbrio. E a gente vai, dentro do exercício que faremos aqui na prática, a gente vai usar essas duas ferramentas aqui para que a gente seja bem efetivo. E vamos no entendimento dessas duas ferramentas poderosíssimas e que vai transformar a forma de você ver o seu negócio. Primeiramente, análise de mix de produto e serviço. Para falar sobre análise de mix de produto e serviço, você precisa responder a seguinte questão: quais são os produtos ou serviços que mais contribuem para o resultado da empresa? Para responder essa questão, imagine uma empresa com um mix de 4 produtos, P1, P2, P3 e P4. Essa empresa tem um faturamento de R$ 20.750, tem um custo variável de R$ 10.580. Então, como nós já vimos, o faturamento deduzidos o custo variável, você tem a margem de contribuição, que nesse caso é de R$ 10.170. Pois bem, esses produtos desempenham da seguinte forma: o produto P1 tem uma margem de contribuição de R$ 1.690, essa margem de contribuição equivale a 22,5% do faturamento. Daqui a pouco eu vou falar do share, ou seja, da participação do faturamento sobre a venda, mas por enquanto vamos parar na margem de contribuição. O produto P2, ele entrega uma margem de contribuição de R$ 110, ou 7,3% do seu faturamento. O produto P3, 8.000, ele tem um faturamento de R$ 8.500 para uma margem de contribuição de R$ 6.250, é o melhor desempenho de produto, ele tem uma margem de contribuição de 73,5%. E o produto P4, ele tem uma margem de contribuição de R$ 2.120, ou 65,2% do faturamento. Pois bem, a gente já falei aqui, dei um pouco mais de atenção ao produto P3, porque ele tem um desempenho bom, tanto com relação à margem de contribuição, mas vamos falar do share agora. Esse produto apresenta um share de 41%. É o melhor share. O que é o share afinal? É a participação do faturamento sobre o faturamento total.
Então, o produto P3, ele faturando R$ 8.500 em cima de 20.750, e esses 8.500 representam 41%. E a margem de contribuição, já falamos aí, é a mais significativa. Mas, e o share do produto P1, né? Dá 36,1%. É um share considerado bom também. Já o produto P2, ele tem um share muito baixo, de 7,2%. Faturamento de R$ 1.500 é o pior faturamento entre os 4 produtos. Então, o produto P2, se a gente faz uma primeira análise, a gente fala, esse produto ele tem um desempenho ruim, porque a margem de contribuição é baixa, 7,3%, e o share 7,2%. Bom, e de fato, essa é a primeira análise muito pertinente, mas ainda assim é subjetiva. Para entendermos se é um produto, esse é um dos produtos candidatos a serem excluídos do mix, vamos buscar um conceito um pouco mais objetivo. Aqui você tem o gráfico da análise de mix. Então, esse gráfico ele é composto de um eixo X, onde você tem a margem de contribuição, que em percentuais, que a gente acabou de ver lá, e a gente tem as participações nas vendas, no eixo Y, no eixo vertical. Para efeito de entendimento, vamos considerar 50% de margem de contribuição como sendo bom. Então, para baixo seria ruim e acima de 50% a margem de contribuição boa. Agora, cada caso é um caso, você precisa analisar com o seu time qual que seria o ponto ideal para desenvolver esse gráfico de análise de mix. Para a participação das vendas, aqui estou considerando 30% como bom. O mesmo caso, você precisa analisar se 30% de participação de vendas ou de share de vendas, se é o razoável para você. Dentro dessas convenções, o que tiver com margem de contribuição inferior e participação nas vendas inferior também, você precisa eliminar esse produto. É um produto que tende a te dar prejuízo e a gente vai analisar isso mais para frente. Agora, se a margem de contribuição ela está baixa, porém o share de vendas é alto, então esse produto precisa ser reavaliado. Ele tem potencial e precisa ser melhor trabalhado. Agora, em última instância, talvez fosse o caso de eliminá-lo também, mas tudo precisa ser avaliado com muita calma. Acontecendo ao contrário, ou seja, margem de contribuição alta, porém participação nas vendas baixas, esse produto precisa ser estimulado. As vendas dele precisam ser trabalhadas, visto que a margem de contribuição é saudável. Agora, se o produto tem margem de contribuição alta e participação nas vendas altas, ele precisa ser apenas acompanhado para que ele não perca o seu desempenho. Analisando dessa forma, essa estrutura que nós estamos analisando traz a seguinte situação agora de uma forma bem objetiva. O produto P1, ele opera no campo da reavaliação. Ele tem uma margem de contribuição de 22,5%, ou seja, abaixo de 50%, e um share de 36,1%, acima de 30%, um produto que tem um desempenho, digamos, mediano, precisa ser reavaliado. Já o produto P2, ele traz margens baixas e share, participação nas vendas também baixo, 7,3% e 7,2%. É um grande candidato a ser eliminado e, nesse primeiro momento, a gente está falando de uma análise, mas a gente vai diagnosticar o porquê daqui a pouco, por que esse produto precisa ser eliminado numa simulação de resultado. Também precisamos analisar o produto P3, que é um produto que precisa ser acompanhado, porque ele tem um ótimo desempenho, ele tem margem de contribuição acima de 50% e share acima de 30%. Então, um produto que precisa ser acompanhado para que ele não perca desempenho. Já o produto P4, que nos traz uma margem de contribuição alta de 65%, porém, um share, uma participação de venda de 15,7%, precisa ser estimulado. Então, fazer uma campanha de marketing, fazer um trabalho de desempenho do produto, desse produto, para que ele
possa aumentar, logicamente, a sua participação nas vendas, tá certo? Pois bem, mas por que eliminar o produto número 2? Por que essa necessidade de eliminar o produto 2? Para isso, vamos prosseguir aqui com o nosso exemplo. Te peço para compartilhar esse conteúdo, curtir esse conteúdo, comentar esse conteúdo caso tenha alguma dúvida sobre o que está sendo dito aqui e, acima de tudo, compartilhar para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas que possam ajudá-las, assim como está ajudando a transformar você nesse momento. Pois bem, alongando aqui um pouco mais esse estudo, vamos imaginar que essa empresa tem um custo fixo de R$ 6.917. Então, cada produto tem o seu custo fixo por produto, que será de R$ 1.729,25. Aqui a gente está arredondando esse valor. Então, o produto P1, que entrega uma margem de contribuição de R$ 1.690, visto que ele tem um custo fixo por produto de R$ 1.729, então ele apresenta um prejuízo de R$ 39 nesse exemplo aqui. Tá certo? Então o produto P1 ele dá prejuízo, porém um prejuízo mínimo. Um pequeno esforço de venda poderia resolver isso aqui, mas vamos trabalhar com esse número objetivo. Já o produto P2, olha só, ele tem essa margem de contribuição de R$ 110 para um custo fixo por produto de também R$ 1.729, então o prejuízo dele é de R$ 1.619. É por isso que ele é um candidato forte a ser eliminado. O produto P3 é um produto altamente saudável, né, que ele tem uma margem de contribuição de R$ 6.250, ele absorve muito bem esse custo fixo dele, de R$ 1.729, entrega aí um resultado de R$ 4.521. E o produto P4, olha só, o produto P4 ele tem uma margem de contribuição de R$ 2.120, deduzido o custo fixo de R$ 1.729, um resultado de R$ 391. Então, a gente tem o produto P2 com prejuízo de R$ 1.619, o produto P1 com prejuízo de R$ 39. Tá, mas qual o próximo passo agora? O próximo passo é, de fato está demonstrado que o produto P2 ele dá muito prejuízo, precisa ser eliminado para que melhore-se o resultado do negócio. Veremos sobre isso na próxima lâmina. Então aqui a gente analisa já a estrutura de vendas desconsiderando o produto P2. Então no curto prazo, o que se nota aqui? O produto P1 ele passa a ter um prejuízo de R$ 616, porque o custo fixo agora é distribuído por 3 produtos, então agora passa a ser de R$ 2.306 o custo fixo do produto P1, assim como dos demais. E aí daí isso justifica esse prejuízo ter aumentado. O produto P3, ele já continua saudável, já é saudável e continua saudável, porém o produto P4, que antes apresentava um pequeno lucro, agora ele sim apresenta um pequenino prejuízo de R$ 186, mas é prejuízo. E aí alguém pode dizer, mas então não foi razoável essa exclusão do produto P2, porque eu continuo com prejuízo e agora o prejuízo expandiu. Mas veja bem, antes você tinha um resultado negativo em 2 produtos, P1 e P2, que somavam R$ 1.658,50. Agora você tem um resultado negativo de R$ 801,33, que estão distribuídos no produto P1 e no produto P4. Perceba que o seu prejuízo já reduziu em R$ 852, simplesmente tirando o produto P2 do mix. Então, é assim que faz. Essa é a ação estratégica que deve ser feita para que você comece a mitigar seus problemas de mix no curto prazo, tá certo?
Mas ninguém quer ficar com produtos dando prejuízo. Agora a gente entra na segunda fase dessa apresentação, que é exatamente resolvendo os problemas de prejuízo do produto P1 e P4. Então, o próximo passo agora é o cálculo do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio de quê? Ponto de equilíbrio de venda, para que você entenda qual é a venda necessária para que esses dois produtos não deem prejuízo. Então, a pergunta que deve ser respondida é: qual a venda necessária para zerar o prejuízo? E para fazer esse estudo, é necessário que você entenda alguns conceitos, tá? O primeiro conceito é que no ponto de equilíbrio, ou seja, no lucro igual a zero, a margem de contribuição é igual ao custo fixo, tá certo? Uma segunda questão importante é entender sempre que o faturamento vezes a margem de contribuição em percentual é igual ao custo fixo. Então, dentro desses dois entendimentos e fazendo as devidas contas, isolando o faturamento, você vai perceber que o faturamento é igual ao custo fixo dividido pela percentual da margem de contribuição. Simples assim. Pode parecer um pouco confuso e abstrato, mas a gente vai sedimentar esse conhecimento agora nas próximas lâminas. Antes, vamos retomar mais um pouquinho aqui da estrutura, agora com a visão gráfica, né, do que é o ponto de equilíbrio de venda à luz do faturamento, do custo variável, da margem de contribuição e do custo fixo. E aí você tem a curva de faturamento, então o faturamento ao longo do tempo, né, em função do aumento da produção Q. E aí você tem do faturamento, quando você deduz o custo variável, já vimos isso, né, você tem a margem de contribuição. Ao mesmo tempo, você tem um custo fixo. Então a margem de contribuição deduzidos o custo fixo, ele vai dar, logicamente, o resultado, né? Mas vimos que no ponto de equilíbrio, o resultado é igual a zero. Então, no ponto de equilíbrio, a margem de contribuição é igual ao custo fixo. É só nessa condição que o resultado é igual a zero. Agora, quando você tem um custo fixo superior à margem de contribuição, você está operando na faixa de prejuízo. E quando você tem, logicamente, o inverso, ou seja, a margem de contribuição acima do custo fixo, você tem lucro, tá certo? Nesse contexto, o que a gente precisa saber é responder, tá, nesse momento, a minha margem de contribuição no produto P1, ela está abaixo do custo fixo, mas quanto que é necessário que o produto P1 venda para que essa situação se equilibre? Muito simples, já vimos a forma lá, né? Que a forma é faturamento é igual a custo fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição. No caso do produto P1, que tem a margem de contribuição de 22,5%, você pega o custo fixo do produto, que é R$ 2.306, dividido por ponto 22,5% ou 22,5%, vai entregar um resultado de R$ 10.249. Então, o produto P1 precisa vender R$ 10.249. Daí ele precisa ser reavaliado, porque hoje ele entrega R$ 7.500. E lembre-se sempre que ele está operando no quadrante esquerdo superior. Então, ele precisa ser reavaliado. É possível fazer com que esse produto que venda R$ 7.500 passe a vender R$ 10.249? Talvez um investimento em marketing, fazer um trabalho de vendas, sim. É um trabalho que possa ser feito. Talvez uma remodelagem da embalagem, enfim. Aí são os trabalhos para os marqueteiros, né, para o time aí, e passar esse desafio, não é? Agora, no caso do produto P4, também vale a mesma lógica, né? O custo fixo do produto dividido pela margem de contribuição. Como no caso do produto P4, a margem de contribuição é muito alta, o esforço dele é menor. Então, ele que tem uma venda hoje para o ponto de equilíbrio, ele tem que vender R$ 3.537. E ele já entrega um faturamento de R$ 3.250. Então, o esforço é muito pequeno, não é
talvez nem haja necessidade de investimento, apenas uma composição de margem, talvez um aumento da margem. E por falar em margem, não esqueça de assistir o vídeo anterior que eu falo de precificação, tá? É um vídeo muito bom que também vai transformar a sua forma de entender os preços, tá? Não perca esse vídeo. Então, no caso do produto P4, talvez o aumento de margem fosse mais que o suficiente para que se resolvesse essa questão. Também uma possibilidade de redução dos custos variáveis desse produto seria uma forma, ou um pouco da combinação dos dois, e aí sem necessidade de investimento sequer. Muito bem. Não deixe de compartilhar, curtir esse conteúdo. Aqui estão os meus contatos das redes sociais, podendo também ajude o canal, contribuindo com o Pix para o 32991402345. Um abraço a todos e ademã.